Olá, eu sou a Mônica Bento. Já faz algum tempo que eu compartilho aqui os livros, passagens bíblicas, resumos de textos que eu desfruto na presença de Deus. Mas hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou compartilhar um testemunho que eu mesma vivi a respeito da oração. Para isso, eu vou começar lendo Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Esse é o versículo. E eu entendi que na minha vida eu estava realmente pedindo errado. Numa conferência de mulheres da Abapai, na ministração da Ana Paula Valadão, que eu vou deixar o link aqui embaixo, ela apresentou como ser feliz no casamento. E tinham ali 3 perfis de casais. Eu entendi que o meu esposo, ele é o perfil, em primeiro lugar, da estabilidade, estável, e em segundo lugar, governante. E eu sou águia e rainha. É bom que vocês assistam essa ministração até para entender, né, na sua realidade qual é o perfil do seu esposo e adaptar a oração para essa realidade. E foi exatamente o que eu fiz. Por direção do Senhor, ao invés de ficar insistindo em outros planos, né, de Deus para a vida dele, eu entendi que o perfil dele tinha a necessidade de crescimento na própria empresa onde ele estava. E eu até falei para ele: eu vou orar para que tu cresça e pode aguardar que isso vai acontecer. Quem me conhece, conhece meu esposo, sabe o quanto eu admiro ele no aspecto profissional, um excelente, excelente profissional. Alguém assim que qualquer empresa gostaria de ter na equipe. E há 15 anos ele fiel, plantando nesta empresa, mas ainda não viu os frutos de maneira concreta. E a minha oração tinha 3 aspectos. O primeiro era justamente esse, que esse plantio viesse a produzir frutos de crescimento, que fosse algo que ele realmente gostasse, porque a gente também conversava sobre isso, que as oportunidades que tinham eram em outras áreas. Apesar de ele ter uma formação técnica também, ele queria crescer naquilo que ele já fazia e gostava. E o último aspecto daí, então, o financeiro. E aí eu falei para ele: olha, pode acreditar que o Senhor vai atender essa oração. E por um bom tempo, isso aconteceu em setembro de 2023. E aí, que foi nessa conferência de mulheres. E ali no início de 2024, eu tive uma experiência indescritível. Eu estava em casa sozinha e coloquei um louvor na sala, que eu também vou deixar o link aqui, que é do Vocal Livre, o louvor da Aline Barros, era o Vocal Livre que estava cantando, que é sobre Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu entendi que o sonda-me, quebranta-me, transforma-me e usa-me do louvor era também uma mensagem para mim em relação ao que o Senhor ia fazer no meu casamento através daquela oração que eu estava fazendo para o meu esposo. Então não era só com ele, o plano de Deus era comigo também. Eu me derramei, eu chorei, foi uma experiência tão forte, tão real, da presença de Deus, da graça que Ele estava derramando sobre mim, naquela sala, naquele dia. E esse louvor marcou uma nova fase espiritual na minha vida. Depois disso, nós dois fomos para uma conferência de casais, também da Bapai, em Gramado. Esse louvor tocou novamente, porque ele é um pouco improvável que não é tão recente. E ali eu senti mais uma confirmação de Deus sobre as mudanças, sobre as transformações que o Senhor ia fazer. Aí, então, em setembro de 2024, eu tinha uma dúvida em relação à minha posição e essas coisas que eu estava orando em relação ao meu esposo. Eu tinha dúvida se eu deveria continuar ou não com a atividade financeira, trabalhando de uma forma que eu já estava reduzida a meio período, mas se eu deveria continuar dessa forma ou não. E eu fiz algo que eu li no livro da Camila Vieira e do Dave Leonardo também, que é convidar o Senhor a dar uma resposta concreta. Então eu disse assim: Senhor, se o louvor, aquele do Sonda-me, tocar nesta conferência, eu vou entender que tu estás me chamando para ficar em casa. E se não tocar, eu devo continuar da forma como eu estou de trabalho. E aí a conferência toda eu fiquei atenta, esperando. E a última mensagem da Viviane Martinello foi sobre cuidar dos nossos meninos. E eu tenho 2 meninos. E assim que terminou a ministração, começou o louvor. Gente, até me emociono. No primeiro toque do piano, eu vi qual era a nota. E ali eu já sabia que era o Sonda-me. Eu me derramei de uma forma aos pés do Senhor,
porque eram 10.000 mulheres e ele estava falando comigo. Era comigo aquela mensagem. Era o meu combinado com Deus. E eu não tive dúvida nenhuma de que eu precisava ser obediente. Então eu mantive a oração e eu cumpri o combinado que eu tinha com o Senhor de me afastar do trabalho. A partir de janeiro de 2025, então, eu já estava em casa praticamente 100% dedicada aos meus filhos, a cuidar dos meninos, a cuidar da casa, do meu esposo e ser uma mulher que busca ainda mais intensamente a Deus. Aí então, por volta de maio de 2025, maio, junho, e aí em agosto aconteceu a promoção do meu esposo. Porém, ela. Porém, não, né? Que os passos do Senhor são perfeitos, a direção do Senhor é perfeita. O porém está porque, além dos 3 requisitos que eu pedi, que era ele gostar do que ele estava fazendo, que foi o que aconteceu, né? Uma promoção na área dele. Eu pedi também que fosse um reconhecimento da empresa, e isso aconteceu. Numa das entrevistas, o diretor falou exatamente isso para ele. Diego, a gente conhece o teu trabalho, a gente sabe que tu é um excelente profissional e está pronto para assumir esse cargo. E a questão do crescimento, né, da promoção mesmo. Então o Senhor atendeu esses 3 pedidos e veio um a mais, que é a transferência de cidade. E é uma cidade onde eu, quando criança, os meus pais vieram conhecer apartamentos, lugares para a gente morar, mas nunca deu certo. E aí depois também na fase de estudar, eu pensei em morar aqui, né, onde eu estou hoje, que é Florianópolis. E eu cheguei a me inscrever no vestibular e aí por falta de assistência eu não fiz a prova e acabei não concorrendo ao vestibular para a universidade aqui em Florianópolis. E sempre ficou aquele desejo, até depois de casada, com filhos, eu dizia, Diego, vamos morar em Florianópolis. E ele falava assim, vamos passear lá, porque é tão perto, a gente pode ir passear e voltar. E o Senhor, eu vi também que era uma forma do Senhor reconhecer, me mimar mesmo, em razão de algo que eu sempre sonhei. Claro que não era algo que governava a minha vida, era uma vontade que eu tinha. E mesmo assim, o Senhor foi tão maravilhoso e superabundou a graça. Né? Então a minha oração foi além. Foi atendida de uma forma que foi além do que eu esperava. Eu nunca pedi sobre isso, sobre a cidade, sobre onde seria. Por isso eu quero encorajar vocês a buscar na palavra do Senhor qual é a direção dele, ser fiel, ser obediente, orar pelo tempo que for necessário, porque tudo começou lá em setembro de 2023, hoje eu estou falando em fevereiro de 2026. Então, permanecer, ainda que os sinais não apareçam da forma, no tempo que a gente gostaria que fosse, a permanecer em oração, a permanecer em obediência e aguardar que a vontade do Senhor ela é fiel e vai se cumprir. Em nome de Jesus. Amém.